Eu sou a Anísia, moro aqui na comunidade de Poço d'Água, que fica no município de Turmalina, Vale do Jequitinhonha. Poço d'Água tem mais ou menos umas 45 famílias. Aqui na nossa região, né, o foco maior é a agricultura e o artesanato. O vale era conhecido muito como o Vale da Miséria e eu acho que isso ficou no passado, porque a gente, com esse artesanato, né, a gente levou outra imagem do vale para o mundo. A tradição era pote, panela, botija e prato, que todas as artesãs faziam. Na época da minha avó, elas faziam, a minha avó, a minha mãe, elas faziam e levavam no lombo do animal, né? No lombo do burro, para a feira. Aí vendia mais aqui na região mesmo, Turmalina, Capelinha, uma outra cidadinha pequena que tem, que é Lagoa Grande, né? Mais ou menos uns 20, 30 quilômetros de distância da comunidade, e aí levava no lombo do burro. Pote e panela eu já sabia fazer, que eu mesmo estudei a fazer. Foi ninguém que ensinou. Nós fazíamos de brinquedo, quando nós era jovem. Depois que eu casei, que eu fiquei viúva, minha boca esquentou, as palavras, as vasinhas de barro que me ajudou. A barra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse por favor, que não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso, o que é preciso para ser feliz? A característica, né, que eu acho que diferencia o nosso trabalho, o trabalho do Vale, é as cores, né, que a gente usa as cores das terras aqui da região, que são os tons branco, vermelho e a gente fala de rosa, que é esse mais prateado, né? Então, é os três tons que diferencia o nosso trabalho de outros, né, que é o tom da região, é essas três cores. A gente organizou, né, uns 31 anos atrás, formou a associação, né, que é a Associação dos Lavradores e Artesãos de Campo Alegre, aonde as famílias trabalham junto. A gente é o grupo de 45, né, e todas são mulheres. Tem a loja, né, onde todas trabalham individual e depois colocam na loja, que é um meio que facilita bastante também, né, a união das pessoas. Cada trabalho tem sua diferença, né? Cada uma trabalha de um jeitinho diferente. Uns 10 anos atrás, eu comecei a fazer o filtro, que é uma peça utilitária e também decorativa, né? Tanto dá para colocar água e dá para decorar também. O processo do filtro, né, começa lá da gente pegar o barro, leva o barro para o pilão da gangorra, soca ele até ele ficar o pozinho, depois a gente coloca na peneira, peneira para tirar as impurezas, né, que às vezes fica alguma raiz, alguma pedrinha, e aí se a gente não peneirar, pode dar defeito na peça na hora da queima. Aí a gente peneira, coloca a água, amassa tipo uma massa de pão e depois começa a modelagem. Aí depois que modela, a gente faz o formato ali do filtro, aí a gente pega, dá o acabamento, né, que rapa todo aquele excesso de barro,
alisa com um paninho. Aí depois que está pronto, a gente leva para secar. Aí tem que deixar ele secar mais tranquilo, né? Não pode ir direto ao sol, porque senão ele dá uma rachadura. E aí depois que está seco, a gente coloca... Aí vem a parte da pintura, né? Que é onde a gente fala de olear. A gente prepara o barro, né? Um outro barro que não é o mesmo da modelagem. Aí a gente prepara o barro, tira a areia do barro e depois a gente oleia, passa em toda a peça, que é onde vai dar a tonalidade que a gente escolher, né? Entre o branco, rosa e o vermelho, aí a gente vai usar o fundo todo de uma dessas cores. Aí depois vem a parte da pintura, né? Que é as flores e os galhos, os pinguinhos. E aí depois que faz a pintura, a gente leva para o forno, aonde faz a queima, né? E aí é a hora da transformação de cores, né? Onde o barro preto fica branco, o bege fica rosado e o amarelo fica vermelho. Eu dei para fazer assim o filtro porque que o barro, até os médicos recomendam, né, que as pessoas tomam água de filtro de barro, né, desse barro da gente, que é muito mais saudável. E é mais gostosa também, né, a água fica bem fria, né, e eu gosto muito da água do filtro. E então, né, o povo também deu para gostar. Eu me sinto muito feliz em saber, né, que uma pessoa lá do Rio de Janeiro, ou lá de São Paulo, tem a minha peça. Isso para mim é uma coisa, nossa, muito... Eu me sinto muito bem, muito alegre de saber que pessoas de outro estado usam a minha peça, por exemplo, meu filtro, tá tomando água do meu filtro.